Está processando. Pronto, pessoal. A partir de agora, está gravando, tá? Boa noite para todos novamente. Vamos ter mais uma aula de cálculo diferencial integral de duas ou mais variáveis. Hoje é dia 16 de março de 2021. É uma terça-feira à noite, ok? Vamos começar, então, tá? Deixa eu só agilizar aqui. Boa noite para todos. Bom, pessoal, eu acredito que devam entrar ainda vários alunos, mas, né, vamos trabalhar. Na aula da semana passada, pessoal, o que foi feito, né? Eu terminei de corrigir alguns exercícios que estavam lá, né, propostos, e falei um pouco sobre a ideia do gráfico em 3 dimensões, né? Falei, inclusive, que a ideia do curso de cálculo não é desenho, então, não vou ficar pedindo para vocês desenharem funções de duas ou mais variáveis. Mas hoje nós vamos começar com um assunto aí pertinente, que seria curvas de nível, né? Então, nós vamos trabalhar com curvas de nível. Vou aproveitar, vou explicar direitinho, né? Só abrir aqui a apostila para deixar ela aberta. Depois que eu explicar, eu vou utilizar as definições da apostila. Apostila não, é um material de apoio, na verdade. Não pode bater o martelo e falar que é uma apostila, né? Bom, pessoal, vamos lá, então, né? Vou explicar para vocês o que seria curvas de nível, né? Então, vou tentar ser mais claro possível aí. Estou até enrolando um pouquinho, porque muita gente pode ser que entre, né, na sala durante a explicação, eu tenho que ficar parando. Mas, tudo bem, vamos lá. O que seria curvas de nível? Vamos pensar assim, quando você trabalha com funções de duas variáveis, que é o nosso caso agora, nós trabalhamos com objetos, a forma de objetos tridimensionais. Então, para que serve uma função de duas? Serve para representar matematicamente um objeto, né? Que objeto seria esse? Sei lá, uma caixa, né? Um cubo, uma esfera, que seria uma bola, poderia ser aí um objeto do mundo cotidiano, né? Uma caneta, um lápis, uma borracha, uma mesa, né? Um edifício, uma casa, né? Um prédio, ou mesmo uma montanha, por exemplo. São objetos tridimensionais, né? Então, são objetos que são representados por função de duas variáveis, tá? Onde entra a história da curva de nível. Então, se você tem um objeto no mundo real, né? Digamos assim, uma montanha. Vamos pegar exemplo. Uma montanha, você olha uma montanha, ela é um objeto tridimensional, você está enxergando ela, né? E ela pode ser expressada, por exemplo, por forma de função, tá? Mas vamos pensar no objeto em si. Então, você imagina uma montanha. E aí você faz o seguinte, você vai lá nessa montanha alta, tem uns 300 metros de altura, da base até o cume, né? E você faz assim, você vai lá e corta essa montanha. Você faz assim, você passa a foice, chapeia ela. Faz um corte horizontal, né, ao chão, você vai lá e corta. E arranca a tampa, né? Você tira aquela tampa que você cortou. Digamos que você vá lá e corte a montanha na altura 100 metros. Então, você vai pegar lá, fazer um corte paralelo ao chão, na altura de 100 metros, tá? Imagine isso, uma montanha você cortou. Quando você passou ali, cortou e tirou a tampa, se você estiver lá em cima, digamos num helicóptero lá em cima, e estiver bem alto, e você olhar para baixo, em cima do corte que você fez, o que é que você enxerga? Você enxerga a projeção exata do contorno da montanha no local do corte, tá? Quando você corta, fica o perímetro, né? Eu estou falando uma montanha porque é um objeto que pode não ser regular, né? Na maioria das vezes, ele é irregular, então, ele não é cilíndrico, ele não é reto, ele pode estar em forma disforme, né?
Então, quando você faz um corte, você olha de cima, né, você está olhando de cima, você olhando para baixo, você vê o contorno do corte. Esse contorno, pessoal, é uma projeção no plano, né? Você está olhando de cima, você está vendo exatamente o contorno do corte, que foi feito com um corte a 100 metros de altura. Então, isso daí é uma projeção no plano. Um objeto que era tridimensional, né, em R3, você está conseguindo mapear ele num corte, né? Você está pegando a borda certinha lá, ok? Então, isso aqui é uma fotografia no plano. É uma fotografia de cima para baixo. Você está olhando, está vendo a projeção. Aí, digamos que você fala assim, mas eu vou cortar agora a montanha um pouco mais alto, vou lá 200 metros, né, de altura, e vou fazer a mesma coisa. Vou lá e faço um facão lá, sempre seccionando paralelo ao chão, né, e arranca a tampa. Se você olhar de cima de novo, o que você vai ver lá embaixo? Você vai ver uma projeção do contorno desse corte, né? Da superfície ali naquele corte, que já não deve ser o mesmo do anterior. Você vai ter lá uma fotografia no plano de um contorno que deve ser diferente do anterior, tá? Deve ser diferente, imaginando uma montanha, né? Então, você tem uma fotografia, que é uma projeção no plano para 100 metros de altura, agora você tem uma segunda fotografia para 200 metros de altura. E aí imagine que você faça vários cortes dessa maneira, nessa montanha, né? A diversas alturas. Cada uma dessas projeções que você enxerga, que você consegue representar no plano, é, na verdade, uma curva de nível, tá? Qual é a referência dela? É a altura que você cortou, né? Concorda comigo que se você cortar essa montanha, esse objeto aí, na altura do chão, lá embaixo, digamos que a 0 metros, na altura mesmo, lá da base da montanha, você vai fazer um recorte lá, ó, a 0 metros, né? Que você olhar de cima para baixo, você vai ter uma projeção lá no plano da base da montanha. Então, você tem um contorno desse objeto que é a base da montanha. A 0 metros, por exemplo, né? Qual que vai ser desse mapa, que esse desenho, qual a referência? Foi cortado um corte a 0 metros, né? Agora, digamos que você vá lá para cima e faça um corte bem lá no topo, porque a montanha tem um cume, né? Você vai lá na pontinha da montanha, lá em cima, e faz um corte só na pontinha. Na hora que você faz a projeção do plano, você vai perceber que você vai ter um desenho diferente da base, né? Provavelmente é um desenho menor, né? Um perímetro menor, porque você está cortando lá em cima. Então, conforme a forma do objeto, você tem um contorno diferente para cada altura do corte. Então, cada desenho desse é uma curva de nível, tá? Então, o que seria uma curva de nível? Uma curva de nível é um mapeamento por cortes, né? Por cortes num objeto tridimensional, aonde gera uma perspectiva no plano. Ou seja, você corta o objeto e observa de cima, numa visão perpendicular ao objeto, de cima para baixo. O que você enxerga é o contorno. É igual pegar uma laranja. Se você pegar uma laranja e cortar ela no meio, quando você olha para a laranja, você vê lá uma circunferência, né? Porque elas são circulares, né? Tem uma circunferência. Agora, se você pegar essa mesma laranja e não cortar no meio, cortar ela mais próximo do alto da laranja, você vai perceber, olhando, que você tirou uma tampa, né? A tampa, a circunferência ali, ela é bem menor do que a anterior. Então, qual é a referência do desenho? A referência do desenho que você vai gerar, que é uma curva de nível, é a altura. Para cada altura, você tem uma projeção diferente, ok? Dependendo do seu objeto. Quanto mais irregular o objeto, mais diferente são esses desenhos, essas projeções. Essas projeções, elas são, na verdade, curvas de nível, tá? Cada desenho é uma curva de nível, ok? Exemplos de aplicação disso, né? Falei montanha. A montanha, pessoal, quando você faz esses cortes, né? E tira dela
curvas de nível, né, ou seja, as projeções do contorno da montanha, na verdade, o que você está tendo ali é um mapa cartográfico, né, do relevo, né? Digamos que você vai construir uma estrada ou um túnel nessa montanha, ou algo, uma construção na montanha, que vai ter elevações conforme a montanha sobe, né? Conforme a altura da montanha. Você precisa dessas curvas de nível para você saber como é o perímetro da montanha, ou mesmo uma análise interna do maciço da montanha, né? Quando você vai construir um túnel, por exemplo, dentro de uma montanha, você tem que saber a composição do solo interno da montanha, se é duro, se é mole, né? E aí você utiliza aí curvas de nível, né? Você fala assim, na altura 50 metros, essa é a composição do maciço da montanha. Tem lá um mapa, o contorno externo da montanha, tem lá os sombreados que são relativos aí à densidade do material que a montanha é composta, né? Aí isso a 50 metros. E a 75 metros já é um outro tipo de material, né? Às vezes você está num leito rochoso, de repente você vai para um leito com argila, né? Material arenoso, por exemplo. Então, as densidades mudam. E para você conseguir fazer uma análise bem detalhada, você tem que mapear por curvas de nível, tá? Outro exemplo de aplicação de curvas de nível, por exemplo, na saúde, você tem uma tomografia computadorizada, né? Acho que já falar sobre isso, mas quando você faz uma tomografia, você vai ao médico, né? O médico às vezes fala assim, estou desconfiado que você está com um problema no pulmão. Aí ele manda você fazer uma tomografia. Boa coisa não deve ser. Você já imagina logo, né? Quando você vai fazer o exame, se alguém já fez, ou alguém já ouviu falar, tomografia é você entra naquele cilindro enorme lá, um tubo, né? Você fica deitado lá dentro, e conforme você fica deitado lá dentro, pela orientação do exame que o médico pediu, o técnico vai lá e calibra o equipamento para fazer fotografias de curvas de nível da região, por exemplo, do seu tórax, para pegar o pulmão, né? Como é que é feito isso? Tem uma luz que fica lá girando em torno, lá em cima de você lá. Essa luz, na verdade, ela está tirando fotos, né? Ela está te cortando, cara. Como pegar seu tronco e, cortasse fora. E a fotografia que aparece é o contorno do seu tronco naquela altura. E nela você tem o contorno do tronco, você tem o contorno dos órgãos internos, claro que o equipamento consegue captar aí a densidade e as cores da formação dos seus órgãos internos, né? Então, ela faz várias fotos em alturas diferentes, pegando teu órgão. É como pegar seu órgão e fatiasse ele igual um bife, vários pedaços, e olhasse o miolo, como é que é a composição disso, né? E se você pegar um laudo de uma tomografia, tem um laudo lá, tem várias fotos, né? Tem uma foto. Cada foto daquela é uma curva de nível. O que é que você vai ver nessas fotos? Geralmente são manchas, né? Então tem contorno das manchas, o equipamento capta lá densidade e cor, então tem lá as manchas, mas tem uma referência em cada desenho da altura do corte. Então, cirurgicamente, o equipamento vai lá e te fotografa em vários pedaços que interessam, né? É claro que o equipamento hoje em dia, o software, tudo é software, né? O software já tem como, inclusive, medir aí as coordenadas de cada uma. É como ele pegar a foto, colocar o plano cartesiano lá, XY, e ele sabe as coordenadas de cada local do desenho. E é o que ele faz? Ele consegue medições, né? E aí, através dessas medições que ele faz, ele consegue aí, através de uma tabela de referência, saber se você está dentro de um limite saudável ou não, por exemplo, né? É claro que o equipamento faz essa primeira análise, mas, no final das contas, quem bate o martelo é o médico, né? Ele pega esse laudo, ele é ajudado pelo software, que já mastiga a informação para ele, mas ele vê as imagens. Tanto é que você vai no médico, ele fica lá, aqui tem uma mancha,
pô, aqui tá saudável, isso aqui é uma mancha apenas, isso aqui é só uma gripe, excesso de secreção, ou num caso pior, ele fala assim, olha, essa mancha escura é um tumor, né? É assim que é feito, pessoal. Um ultrassom, né, feito dessa forma. A mulher, quando for grávida, vai fazer uma ultrassonografia para ver o desenvolvimento do feto, é a mesma coisa. É feito umas imagens do útero, né, onde o feto está se desenvolvendo. Você pode perceber, principalmente as mulheres, né, quando você está lá deitadinha lá, o rapaz está lá com gel, lá, o técnico, né, que geralmente é um médico, e ele fica lá com a imagem, de repente ele para a imagem, ela trava, ele está batendo uma foto daquele local. E, na verdade, ele já está, inclusive, com o mouse já traçando as linhas, né, os contornos que ele está encontrando ali dentro. E aí depois sai um laudo lá, com essas medidas ele tem uma referência se o feto está desenvolvendo saudável ou não, né? Então, pessoal, aplicação em todas as áreas da ciência. E essas fotografias são projeções no plano de um objeto tridimensional. São curvas de nível, tá? É claro que hoje em dia é tudo feito por computador, mas, na verdade, você tem que saber como é feito o cálculo, né? Você tem um objeto 3D, ele é representado por uma função em duas variáveis, né? X, Y e Z. A hora que você quer um mapeamento por curvas de nível, o que você faz? Você corta o objeto numa determinada altura, então a altura a gente já sabe que é o Z, né? Corta, e aí você tem uma fotografia, que é uma projeção do contorno do corte. E aí você já sabe, ó, essa fotografia pertence à altura tal, é uma curva de nível. Ok, pessoal? O que nós vamos fazer? Desenhos tridimensionais? Nada disso. Eu vou ensinar vocês a calcular para poder chegar no desenho da curva de nível, tá? Então, como é que faz isso daí? O computador faz, professor, tá? Mas você tem que saber como o computador é alimentado para fazer isso, né? Dentro do software tem uma função de duas variáveis que geram uma função do plano. Então, é feito isso, né? O computador faz rapidamente, mas você tem que saber como faz, então nós vamos fazer na mão, tá? Para funções quaisquer aí de duas variáveis. Ok? Pessoal, o que eu quero? Quero saber se vocês conseguiram compreender aí a ideia de curvas de nível, né? Por enquanto não é o cálculo. Eu vou cobrar de vocês o cálculo, né? Mas a ideia do que é a curva de nível, para que serve, e pelo menos a noção de que você pega um objeto 3D, corta e tira uma fotografia do corte, todos entenderam? Se você entendeu, pessoal, dê um ok para mim aí na tela, até agora tranquilo, mas assim, tem 27 alunos, vamos lá, pessoal, vamos se manifestar aí, porque não fique aí escondido. Se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu também, coloque aí a sua posição, né? A gente pode tentar mostrar de alguma outra forma. Eu acho mais fácil assim, explicando, do que eu ficar lendo um monte de slides para vocês. Porque o método, o que é o que eu acabei de explicar, com o exemplo que eu dei, né? Então, você faz aí uma imagem mental aí de um objeto tridimensional, né? Ou seja, de um objeto do seu dia a dia aí, imagine você cortando ele, depois olhando para o corte. Fotografia ali é o curva de nível, ok? Beleza? Então tá bom. Se vocês entenderam, então, o que é uma curva de nível, agora nós vamos falar disso matematicamente. Eu vou pegar uma função e vamos calcular as curvas de nível. Vou mostrar para vocês como calcula. A minha preocupação, novamente, não é a aplicação. A aplicação fica aí para depois. O professor da específica, ele vai falar para vocês, olha, isso aqui é o mapeamento do objeto tal. Sei lá, quem é da mecânica. Então uma máquina que produz determinada peça, ela tem lá as curvas de nível. Ela pega uma peça original, fatia a peça, e aí ela tem a projeção de cada pedacinho da peça, e está lá as referências, que são as coordenadas. E aí o equipamento constrói a peça. É assim que funciona, sabe? Mas isso aí quem vai falar da aplicação é o professor da matéria específica. Eu, professor de matemática, vou ensinar para vocês o cálculo, né, o matematiquês da história, ok?
Eu vou, para isso, pessoal, utilizar aí a lousa, tá? Vamos pela lousa, que eu vou fazer os exercícios e vou demonstrando para vocês o que é que vocês têm que fazer. O que é que eu vou cobrar de vocês, né? Então, vamos lá, deixa eu colocar a lousa aqui. Deixa eu só puxar essa lousa lá para o início, para caber bastante coisas. Preciso fazer uma limpa no meu computador, gente. Ele já está dando uns delay aqui que não está legal, né? Muita tranqueira vai aparecendo. Tá? Vamos, agora eu vou pegar um pedaço da apostila, que é só enunciado que me interessa. Para quem quiser utilizar o material de apoio, assim, esse assunto, curvas de nível, ele está na página 34, tá, gente? 34 do material de apoio que está no Canvas. Eu vou utilizar esse material para explicar, tá? Então, eu estou copiando aqui a definição e o primeiro exemplo. Vamos resolvê-lo juntos. Ó. Então, eu vou colocar aqui. Pronto, deixa eu colocar. Pronto, tá aqui, né? Bonitinho, tá aí. Curvas de nível. Então, vamos lá. Definição matemática de curvas de nível. As curvas de nível de uma função de duas variáveis são projeções no plano XY. É aquilo que eu falei para vocês, é uma projeção. Você está olhando de cima para baixo. E aí você está justamente enxergando o contorno do objeto. É como se fosse uma fotografia. E a fotografia que a gente conhece, ela é 2D, ela não é 3D, né? Então, ela é no plano, tá? Ela está escrito aqui. Da intersecção do gráfico da F com os planos horizontais X e Y igual a C. Esse C aqui, pessoal, ele é a altura, tá? Se o F de X e Y é o Z, e Z é a altura. É o resultado da conta, né? Então, a gente vai chamar de C a altura. Importante, por quê? Encontramos as curvas de nível de uma função fazendo a F igual a C. Ou seja, se a gente quiser uma fotografia numa determinada altura, a gente vai utilizar esse C aqui como referência da altura. Por exemplo, você falar, eu quero que você faça um corte no objeto a 10 de altura, sei lá, 10 metros, 10 quilômetros, a 10 de altura. Quer dizer, então, que você está chamando o Z, que o F de x, y é o Z, né, que é a altura, de 10, tá? Então, essa é a nossa referência aí, ok? Ah, tá sem lousa? Desculpa, gente, obrigado. Escreveram aí, eu estava explicando. Vou, pronto, acho que agora tá, né? Desculpem, tá, gente? Às vezes acontece. Eu estava abrindo a lousa e não apertei o botão aqui. Tranquilo agora, estão vendo? Legal, né? Então, tá aqui, ó, a definição. Eu tirei da apostila, da página 34, ok? E é aquilo que eu falei, ó. Aqui tem uma definição. Curvas de nível, é uma função de duas variáveis, são projeções no plano XY. Então, é aquela projeção que eu falei. Você está olhando de cima para baixo, está vendo a impressão do contorno do corte, tá? Tá lá, da intersecção do gráfico da F com os planos horizontais. F de XY igual a C. O que é F de XY? F de XY é a altura, né? É o Z. Então, para curvas de nível, a gente vai chamar ele de C, tá? Então, tá aqui. Encontramos as curvas de nível de uma função fazendo a F, que é o Z, né? Igual a C. É aquilo que eu falei. Quando você quer cortar o objeto, por exemplo, a 10 metros de altura, como é que você vai chegar na curva de nível? Você vai chamar o resultado da conta de 10. Por quê? Porque o Z é o resultado da conta de uma função de duas. E ele vai assumir a altura 10. Então, será, por exemplo, 10. Sendo C uma constante que pertence, né, à imagem da F. Então, você vai escolher, é claro, que alturas que pertençam à imagem. É o exemplo da montanha. Se a montanha tem no máximo 300 metros de altura, você vai lá e mede a altitude da montanha. Ela tem 300 metros de altura. Ora, qual vai ser a imagem da função? A altura, são os resultados, né? E ela tem no máximo 300. Então, você não pode querer encaixar uma curva de nível
a 310 metros de altura, porque se o objeto só chega a 300 metros. Então, essa altura que você vai procurar tem que ser sempre pertencente à imagem. Imagem é a altura, ok? Eu falei do solo, né? Que quando você chama a altura de zero, você está, na verdade, verificando o contorno do objeto quando ele está no chão, né? Ele está no chão. Então, se ele está em cima do chão, o que é zero de altura? É o contorno desse objeto, quando você olha de cima para baixo, no chão. Ok? Beleza? Bom, o exemplo 1 vai ficar mais claro. O que eu quero que vocês façam aqui? Não é ficar pensando no objeto tridimensional, e sim no cálculo. Você tem que calcular a curva de nível. Ó, exemplo 1. Esboçar as curvas de nível da função z igual a x mais 4y para c igual a 0, c igual a menos 2 e c igual a 3. Quer dizer isso? Eu quero, na verdade, 3 curvas de nível, eu quero 3 mapas, 3 fotografias. Eu vou fazer 3 cortes no objeto. O primeiro, na altura do chão, vai me dar uma forma geométrica, um mapa, uma curva, na altura do chão, que é 0. Um outro corte abaixo do nível do solo, abaixo do nível do chão. Altura menos 2, né? Pensa, por exemplo, na montanha que eu falei. Ela tem a parte positiva que fica acima do nível do chão, né? Digamos assim, o nível do mar, por exemplo. E eu tenho o contorno do objeto. Mas você sabe que, às vezes, você tem, na própria constituição do relevo, um vale, por exemplo, abaixo do nível do solo. Então, se a sua referência é o chão 0, por exemplo, um vale seria menos 2, negativo, já está descendo 2. Então, essa é a ideia. 3 é 3 de altura positiva, ok? Como é que calcula isso? Mão na massa. Tipo um iceberg, isso mesmo, Jefferson. Se você adotar que o mar é a altura 0, a parte que está sobre a água é a altura positiva, é o C positivo. O que tiver abaixo da água, né, do nível do mar, é a altura negativa, é um C negativo. Legal? É isso mesmo. Bom, então vamos lá. Como é que a gente calcula? Mão na massa, né? Como é que faz? Primeiro, você tem que fazer os cálculos. Então, você vai fazer primeiro para a altura 0, que é o que ele está pedindo. Então, é para... Vamos lá. Para C igual a 0. Então, você vai calcular para a altura 0. Como é que é calcular para a altura 0? O enunciado fala que C é o Z, é o f de xy, né? Então, basta apenas colocar no lugar do Z, 0. Então, vai ficar x mais 4y. Pronto, pessoal, deu uma curva, né? Aqui, 0 é igual a x mais 4y. Mas, de novo, da mesma forma que lá naquele primeiro exercício que fizemos lá no início, de domínio, esse tipo de expressão é mais difícil de desenhar. Então, nesse caso, é mais fácil isolar o y, né? Passa o x para o outro lado, e aí isola o y. Portanto, menos x dividido por 4, né? Dividido por 4, é igual a y, né? Aqui, ó. Menos x dividido por 4 é igual a y. Ou, né? Y é igual a menos x dividido por 4. Pronto, pessoal. Deu aqui uma curva de nível. Essa é uma curva de nível para uma curva de nível, não. Na verdade, ainda é uma função, né? Mas será a representação de uma curva de nível para a altura 0. É essa função que nós vamos desenhar no gráfico, né? Então, você guarda ela aqui, porque, por enquanto, isso aqui é só contas. Não é a curva de nível ainda. Nós encontramos a função que vai gerar a curva de nível. Está aqui, ó. Né? Agora, vamos para o próximo. O próximo é o C igual a menos 2. Para C igual a menos 2. Né? Como é que funciona? O C é o Z. Então, no lugar do Z, eu vou colocar menos 2. Menos 2 é igual
AX mais 4y, né? Isolando o y, menos 2 menos x é igual a 4y. O 4 não está multiplicando o y, ele passa para o outro lado dividindo todo mundo. Mas como ele vai dividir todo mundo aqui, tanto o menos 2 e o menos x, eu já separo, né? Então vai ficar assim, ó. Menos 2 dividido por 4, menos x dividido por 4. Isso aqui é igual a y. Deixa eu escrever no formato mais conhecido, mais convencional, né? Eu posso falar que o y é igual a menos x dividido por 4, menos 2 dividido por 4, também dá para simplificar, dá meio, né? Aqui, pessoal. Feito. Tá? Aí, ó. Essa é a segunda curva de nível. A segunda curva de nível. A curva de nível para o corte na altura, menos 2. Né? Será a segunda curva de nível. Por enquanto é uma função, mas será uma curva de nível já já. Pronto, tá aí, né? Agora o terceiro. Para C igual a 3. Né? De novo, você vai colocar no lugar do Z 3, né? Então é 3 igual a x mais 4y. Vai isolar a letra y, né? Então vai ficar 3 menos x é igual, né? Ou até para não dar confusão, eu já vou fazer o seguinte, porque senão alguém vai se confundir, ó. O x não vai passar para o lado de lá? Negativo, né? Menos x mais 3 é igual a y, ou 4y, né? O x passou para lá subtraindo 3, tá? Bom, vamos isolar o y, vamos passar o 4 dividindo. Então vai ficar menos x dividido por 4 mais 3 dividido também por 4. Isso aqui é igual a y. Portanto, o meu y ele é igual a menos x dividido por 4 mais 3 quartos. Deu aí a minha terceira curva, né? Pronto, pessoal. Chegamos aí a 3 funções, né? 3 curvas. Eu cheguei na tal das curvas de nível. Só que até agora eu não fiz curva de nível. Por quê? Curva de nível é o desenho. É o desenho que me interessa. É o mapa. Mapeamento por curva de nível. Isso daqui é somente um bocado de cálculo, de contas. Essas contas são suas. Você tem que chegar no resultado. Isso aqui ainda não é uma curva de nível, são funções. O que será a curva de nível? Será o desenho. Então, eu tenho que pegar os 3 curvas de nível e colocar no plano cartesiano, porque se trata de x e de y, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o eixo do y, vamos desenhar, né? Vamos pegar aqui o eixo do y, vou colocar em vermelho, né? Fica meio mais destacado. Tá aí o meu eixo do y. Agora vamos pegar o eixo do x. Pronto, aqui o eixo do x. Beleza. Então tá lá. Y e x. Deixa eu colocar esse x um pouquinho mais para cima, porque ele vai vou acabar precisando para não ficar feio. Tá aí o plano cartesiano, tá, gente? Tá aqui. O que você vai colocar nesse plano cartesiano? As 3 curvas de nível. Ah, poderia ser um plano para cada curva? Até pode ser, pessoal, mas eu não quero assim, não. Eu quero as 3 curvas nesse mesmo plano. Por quê? Porque é mais didático, né? Vai ficar visualmente, você entende melhor o desenho. Tá? Então, vamos lá. São 3 curvas. Primeira coisa, você vai ter que utilizar agora o seu conhecimento na matemática.
Que tipo de curvas são essas que eu vou ter que desenhar ali, né? Que tipo de função é essa? Todas as três são funções de primeiro grau, né? Ó, x de grau 1, x de grau 1, x de grau 1. Então, são funções de primeiro grau. Eu já sei, porque eu já estudei matemática aplicada, que é o pré-cálculo. Se eu não estudei matemática aplicada, eu fiz o ensino médio, e lá o professor ensinou como desenhar essa coisa aí. O desenho, pessoal, tem que ser correto. Então, o que você vai desenhar? Você vai desenhar uma reta, são 3 retas. Uma reta para cada um dos cortes. Vamos analisar as 3, então. O que elas têm em comum? Todas as 3, elas têm o A igual, né? O cara que multiplica o X é o mesmo para as 3 curvas. Então, a primeira curva, que é essa daqui, que multiplica o X é menos 1/4. O que é 1/4? É 0,25 negativo, né? Então, quem multiplica a primeira curva é 0,25 negativo. A segunda curva também é o mesmo valor, ó, menos 1/4. A terceira curva, a mesma coisa. Então, isso quer dizer o seguinte, que são retas, ela é decrescente, né? E ela é suave aí na inclinação. E todas as 3 têm a mesma inclinação. Portanto, elas são paralelas umas às outras. Todas elas têm o mesmo ângulo de inclinação, tá? É uma informação importante. Próxima informação para ajudar a desenhar. O B, né? Toda função de primeiro grau é do tipo ax mais b. Quem é o B? O B é o coeficiente linear. É o cara que soma ou subtrai a letra x, né? Então, na primeira, quem é o cara que soma ou subtrai o x? Não tem ninguém, então é 0. Então, eu já sei que o coeficiente linear aqui é 0. O que quer dizer isso? Essa reta corta o eixo do y no 0. Segunda curva, menos 1/2. Então, é 0,5 negativo, né? Eu sei que essa curva aqui, que na verdade é uma reta, ela corta o eixo do y no 0,5 negativo. E a terceira curva, o coeficiente linear dela é o 3/4, é o 0,75. Isso quer dizer o quê? Que ela corta aqui em cima, na altura do 0,75. Ok? Então, eu já sei a cara e o tipo das curvas. O que falta desenhar? A inclinação correta. Para desenhar uma reta, a maneira mais fácil, e você vai se utilizar disso, caso você não saiba, use uma tabelinha, né? Chute 2 valores para o x e obtenha o parzinho para o y, né? Então, na primeira lá, que é faça essa somente. Por quê? Se você fizer essa daqui, as outras são paralelas a ela. Eu já sei aonde ela corta, vai ser fácil de desenhar. Então, faça só com essa primeira. A primeira, pegue 2 números interessantes. O 0, por exemplo, é legal de calcular, né? Se você colocar 0 no lugar desse x aqui, ó, 0 dividido por 4 dá 0. Então, a resposta dá 0. Então, dá um ponto bem aqui, ó. Bem aqui, ó. O próximo número que você vai utilizar, se eu fosse você, pode usar qualquer um, mas use um fácil de fazer contas. Eu utilizaria no lugar do x o 4. Por que o 4? Porque na hora que eu colocar aqui 4 no lugar do x, 4 dividido por 4 vai dar 1. Menos 1. Né? Pronto. Com esses 2 pares aqui, eu consigo desenhar essa reta aqui. Então, vamos lá. Ó. 0 e 0 eu já coloquei. Vamos colocar agora o tal do 4 e 1. Ó. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Tá, deixa eu só puxar aqui. Ó. Na minha escala, o 4 está aqui, né? A altura é menos 1. A altura é uma unidade aqui embaixo. Depois eu aumento o tamanho, tá, gente? Só para a gente ter aí uma referência. Tá? Então, aonde vai ser o ponto? Bem aqui, ó. Tá? O ponto vai ser bem aqui.
Então, como é que eu desenho essa reta? É só juntar os dois pontos. Eu venho com a minha régua aqui, ó. E passo uma reta bem aqui. Tá aí, pessoal. Essa é a primeira curva de nível. Essa é uma curva de nível. Como é que é o nome dela? É C igual a quê? É C igual a zero. Toda curva de nível tem nome. Qual é o nome dessa aqui? É a altura, né? C igual a zero. É o rótulo que nós vamos usar, será a altura. Então, é C igual a zero. Para poder saber a localização dela no mapa, né? Então, tá lá. Agora, eu vou fazer a segunda, que é essa daqui, ó, essa do meio aqui. Essa do meio aqui, ó, é para C igual a menos 2. Ó, deu essa. Professor, eu preciso fazer a tabelinha para ela? É claro que não. Por quê? Porque ela tem o mesmo grau de inclinação da anterior, então ela é paralela à anterior. E outra, eu sei que ela corta no menos meio, né? Não foi um número muito feliz que eu escolhi aqui na escala, não, tá, gente? Sabe por quê? O menos meio está bem aqui, grudadinho, né? Então, eu vou até mudar essa escala aqui, ó. Eu vou apagar ela, porque eu preciso de uma escala maior. Só vou alterar aqui, porque não vai ficar muito legal aqui para meu desenho, não, tá? Eu vou deixar os mesmos valores, só vou mudar a minha escala aqui de tamanho, senão você não vai enxergar. Não se preocupe, não, que eu não estou mudando conta, não. Conta continua a mesma. Então, eu vou dobrar o tamanho dela. Eu vou usar 4 aqui, 5, 6, 7, 8. Aqui. Só tem uma caneta vermelha, né? Só estou aumentando para você poder enxergar. 5, 6, 7, 8. Aqui, né? Esse cara é o 4. Um quarto daqui. Pronto. Esse sujeito aqui vai ser o menos 1 dela, né? Então, como é que vai ficar o desenho? O desenho vai ficar aqui, ó. Um ponto que será bem aqui. Na hora de desenhar a reta, vamos lá. Vou puxar aqui. Um pouquinho mais para baixo aqui. Na verdade, eu só mudei a proporção do tamanho, tá? Mas a escala continua a mesma. É 0, 4, e estou usando menos 1 lá. Eu só mudei a distância aqui da proporção do tamanho, né? Eu estava usando 4 unidades do quadriculado, agora estou usando 8 para representar o 4, tá? Mas os cálculos continuam o mesmo, não mudou nada, tá? É só uma referência do meu desenho. Desenho é uma coisa complicada de se fazer, não é simples, não, né? Ó, ficou a mesma coisa, se você observar bem. Ó, a inclinação continua a mesma, porque a proporção, novamente, é 4 para 1. Né? Então, continua a mesma inclinação aqui, tá? E aqui é a curva de nível para C igual a 0. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Ok? Tá aí, bonitinho. Beleza? Bom, essa era C igual a 0. Agora, eu vou fazer a segunda, que é essa curva de nível aqui do meio. Ela tem o mesmo grau de inclinação, só que ela corta o meu eixo do Y no 0,5 negativo, né? Então, ela vai cortar onde? Ela vai ser, na verdade, ela vai cortar aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu colocar a caneta vermelha. Depois eu vou dar um zoom, tá, gente? No desenho vocês vão perceber. Mas, ó, ela corta aqui, ó, no menos meio, tá? No menos meio. Como é que é essa curva de nível? É uma reta paralela à primeira, só que ela corta aqui, ó, no menos meio. Vou ajustar aqui a régua, né? Aqui, pronto. Caneta preta. Tá aqui. Deixa eu tirar a régua fora. Essa curva de nível de baixo aqui é a curva de nível C igual
a menos 2. Por que C igual a menos 2? Porque foi um corte na altura do menos 2 que originou essa curva de nível aqui de baixo, que é essa daqui, ó. Perceba bem, ó. Olha ela aqui, ó. C igual a menos 2. Deu essa curva. Olha ela aqui embaixo. Tá? Já vou dar um zoom nela, você vai perceber direitinho isso daqui. Tá? Ok? Agora, eu vou desenhar a terceira curva de nível, que é essa daqui. Y igual a menos x à quarta mais 3 quartos. 3 quartos, pessoal, é 3 dividido por 4. Portanto, é 0,75, né? E 0,75, qual seria a altura? Seria aqui em cima, ó. Então, a gente vai ter, na verdade, essa altura aqui, ó. Usei uma escala pequena, né? Tudo bem, eu vou ajeitar isso aqui daqui a pouquinho. Então, é aqui em cima, ó. Essa altura aqui é o meu 3 quartos. Aonde vem a curva de nível? A curva de nível vai passar nesse 0,75, nesse 3 quartos, né? Eu vou pegar minha régua, já que ela é paralela às outras duas, ó. Mesma inclinação, né? Aí eu venho aqui, ó, e coloco a minha terceira curva de nível bem aqui. Tá aí, ó. Beleza. Deixa eu tirar a régua fora. Vou dar um zoom aqui, ó. Qual é a terceira curva de nível? Vou escrever o nome dela do lado de cá, ó. C igual a 3. Ó. É essa curva de nível que está aqui em cima. Então, pessoal, o que é o mapa de curvas de nível? Foi gerado através da função z igual a x mais 4y. Está aqui, pessoal. Essa, portanto, é um mapa de curva de nível. Ou seja, vou até dar um zoom um pouco maior aqui, para enquadrar o exercício. O que foi feito aqui? Foi feito cálculos para chegar nas curvas que geraram as 3 retas. Cada uma das retas é, na verdade, o contorno do objeto que eu cortei. Ó, a de baixo aqui foi um corte feito na altura C menos 2, deu essa reta aqui, ó, que passa no menos meio aqui, né? A do meio, que é o C igual a 0, foi um corte na altura aqui do 0, né? Ó, essa curva de nível aqui, ó, ela é uma reta com essa inclinação e corta lá no 0, para a altura de corte igual a 0. E a de cima é essa daqui, ela corta lá no 3 quartos, né? Corta no 3 quartos a função. Vou até trazer aqui as 3 funções, ó. Tá lá bonitinho, ó. É essa terceira aqui, ó. Ela corta aqui no 3 quartos, ok? Qual que é a função que gerou as curvas de nível? Foi essa função tridimensional aqui, ó. Então, ela gerou as 3 curvas de nível, 3 retas. O que é que o professor vai corrigir e vai cobrar? Somente isso. Isso aqui é um mapa de curvas de nível. É o gráfico, tá, pessoal? É o desenho. A outra parte que foi feita anterior são as contas, são os cálculos. Elas você tem que fazer para chegar no desenho. Então, é seu. Você vai mapear, você vai calcular. A gente chama na engenharia essa parte aqui, ó. Essa parte, deixa eu enquadrar o exercício todo, né? Ó. Como é que funciona aqui na engenharia? Essa parte aqui, ó, por exemplo, né? Essa parte aqui dos cálculos, isso aqui chama-se memorial de cálculo. É um memorial de cálculo para chegar nas curvas de nível que são pedidas. Então, isso aqui é um memorial de cálculo. São as planilhas com os cálculos. As curvas de nível, elas são pertencentes a esse desenho aqui. Elas são, na verdade, o desenho. É o mapa. Então, curva de nível é esse mapa que está aqui embaixo. Aqui, ó. O que tem que ter no mapa? Tem que ter as curvas rotuladas, ou seja, cada uma delas tem que estar com o seu nome correto, para identificar. C igual, tem que ter o nome, a altura do corte. Por quê? Porque quem for olhar para as suas curvas de nível, né, o seu mapa, ele sabe que, ó,
essa curva é resultado de um corte na altura -2. Então, ele sabe que a altura é -2. Essa do meio é um corte na altura 0. Então, ele sabe que essa foi um corte feito no objeto na altura do chão. Essa de cima, na altura 3. Né? Qual é a função tridimensional que gerou as curvas de nível? Foi essa. Isso aqui é um mapa de curvas de nível. Aquilo ali em cima é só contas. As contas são suas, eu não vou olhar a conta. Eu quero olhar o desenho. Então, agora você tem que saber desenhar gráfico. Se você não souber desenhar gráfico, não sai as curvas de nível. Não adianta acertar na continha lá em cima, isola o X, isola o Y. Isso aí é seu. Não me interessa corrigir aquilo lá. O que eu vou corrigir, o que a gente vai olhar é o mapa. É a curva de nível. Curva de nível é aqui, ó. Ok? Não, Anne, é assim, ó. Por que eu criei a tabelinha e liguei os pontos para fazer o primeiro gráfico, que foi esse aqui do meio? Porque eu percebi que as três funções, elas têm o mesmo comportamento. Então, eu preciso desenhar. Qual é a ferramenta para fazer o desenho de uma reta? É chutar dois valores para x e achar o y, ou seja, fazer uma tabelinha com 2 pontos. Com uma tabelinha, você desenha corretamente a reta. Isso é ferramenta da função de primeiro grau. Então, você tem que, primeiro, saber qual é a ferramenta que você vai usar para fazer o desenho correto. Sem fazer a tabelinha, você pode errar na hora de desenhar a curva, né? No caso nosso, tem uma reta. Vai errar a reta. Se você errar a inclinação da reta, o desenho está errado. Todo exercício está errado. Você na engenharia tem que pensar assim: eu vou ter que fazer daqui para frente um desenho para alguém ler. Não é para você nem para mim, professor. É para terceiros. Engenheiro, ele não constrói nada, ele não põe a mão na massa. Ele simplesmente administra, né, quem vai fazer. Então, ele tem que prescrever, ele tem que dizer, ó, esse é o mapa, faça. Então, essa é a curva de nível. Essa tabelinha é uma ferramenta que eu utilizei, um recurso, para desenhar a primeira das retas. Ora, se as outras duas são com a mesma inclinação, têm o mesmo coeficiente angular, portanto, eu não preciso construir tabela para as três. Se fossem funções diferentes, eu iria utilizar uma ferramenta específica para fazer cada uma das curvas, né? Cada um dos desenhos. Percebe? Tudo aquilo que a gente aprende na escola, a gente tem que usar. Então, o que a gente está construindo? Função de primeiro grau. Estamos falando de coeficiente angular, coeficiente linear, e agora não tem mais jeito. Agora você tem que saber fazer. Então, a dica para esse exercício, você tem que saber fazer gráfico de função. Se você não souber, você não começa. Não adianta você ficar brincando aqui de jogar letra para um lado, número para o outro, se você não sabe que isso aqui dá uma função e tem representação gráfica. Como é que eu represento graficamente? Olha, se é reta, você pode fazer uma tabelinha. Constrói a reta. Se for uma parábola, uma função de segundo grau da parábola, você pode usar o Bhaskara, por exemplo, ou a sua compreensão da função de grau 2. Também dá para fazer o desenho da curva de nível parábola, simplesmente olhando para a função, tirando as pistas do próprio enunciado. Então, o ideal é que vocês estejam afiados e entendam a função para que vocês não percam tempo fazendo esse monte de contas, né? Mas, assim, se caso você tenha dúvida, não consiga, faça o mais detalhado possível, ok? Beleza, Wami? Então, essa tabelinha foi para desenhar essa daqui. Eu não usei tabelinha para as outras, porque eu já sei que as outras são paralelas à primeira e ela sei o local onde ela passa no eixo do Y. Então, não preciso fazer contas, ok? Beleza? Então, tá aqui, pessoal. O que é uma curva de nível? É isso, ó. Isso aqui é o mapa de curvas de nível. É o que eu quero. Ok? Eu vou fazer o exemplo 2 da apostila e depois do exemplo 2 a gente para discutir aí o entendimento. Então, acompanhe o roteiro para chegar no desenho das curvas de nível, que é o que eu quero, é o que eu vou cobrar de vocês, tá? Então, eu vou pegar como exemplo o exemplo 2 da apostila, pegar um enunciado, né? Tirar uma fotografia dele.
enunciado. Pronto, vou colar aqui. Aí, né? Esboçar as curvas de nível da função f, né? É igual a 4 menos x² mais y ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, para c igual a 0, c igual a 1 e c igual a 2. Então, eu tenho um objeto tridimensional e eu quero cortar ele em 3 locais, né? Vou fazer um corte na altura do chão, um corte a uma unidade de altura e um corte a 2 unidades de altura. E aí eu quero desenhar o contorno do objeto, ok? Eu não preciso de imediato saber qual é o objeto tridimensional, né? Que objeto no R3 é esse cara aqui? Esse sujeito aqui já adianta vocês já perceberam que isso aqui vai dar uma esfera, uma bola, né? Imagina uma bola, isso aqui remete à ideia da bola, uma esfera qualquer, mas não é uma bola completa. Isso aqui é como se você pegasse uma bola comum qualquer, você cortasse ela no meio, e aí você tem só uma metade. Então, isso aqui é a metade. Isso aqui é uma semi-esfera. Bola, na matemática, na geometria, a gente chama de esfera, né? Então, essa função tridimensional aqui me dá uma esfera. Uma semi-esfera, né? Ela só me dá uma parte, metade do desenho. Tá? Como se eu cortasse a bola no meio, eu estou usando só a parte de cima. Tá? Imagine que essa parte que eu cortei, que ficou exatamente a metade, ela está no chão, em cima do chão. Está lá, ela bonitinha, depositada lá. É esse objeto aqui que é gerado por essa função. Para ser a bola inteira, eu já adianto a vocês, teria que ser na frente da raiz mais ou menos. Se fosse mais ou menos, aí eu teria a parte de cima e a parte de baixo. Não é? Se você pegar um programa gráfico aí qualquer, o Implot, que eu acho que eu já falei que serve para fazer desenho, se alguém teve curiosidade de mexer, se você pegar o GeoGebra e digitar essa função aqui, você vai ver que vai dar uma semi-esfera. Sabe o Parque do Ibirapuera, o planetário? Então, o planetário é uma função dessa aqui, que foi utilizada para chegar naquela construção. Essa aqui em específico já dá para olhar e bater o olho e saber quanto ela tem de raio, né? Essa semi-esfera aqui, que é essa metade de uma bola, ela tem raio 2, né? Já bate o olho, já sabe. 2 de altura, 2 em qualquer que seja a direção do centro para a sua extremidade, ok? Bom, mas tudo bem, eu não preciso saber disso, que objeto é esse. Eu posso usar a matemática para desenhar. Então, como é que eu faço na prática para desenhar a curva de nível? Primeiro, eu tenho que chegar na função. 3 funções, uma para c igual a 0, c igual a 1 e c igual a 2. Vamos fazer primeiro para c igual a 0. Para c igual a 0. Bom, o c é a altura, né? Então, f de x, y é a altura. Então, eu coloco aqui. 0 é igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Está aqui, ó. Beleza. Tá aí, então eu tenho que desenhar essa curva aqui. Mas essa curva, do jeito que ela está escrita, pode ser que não seja o software, ou Jefferson. O GeoGebra é o mais famoso, mas tem as versões que são pagas, né? O interessante é esse aqui, ó, que é feito só por universidades, matemáticos, é código-fonte aberto, chama Implot, ó, digitei aí no chat, tá? Depois digita na internet que você vai achar informações dele. O que ele faz? Ele pega uma função qualquer e se você plotar lá, ou digitar a função, tanto em 2D quanto em 3D, ela te dá um objeto, um desenho, tá? Tem lá, claro, que digitar da forma correta, mas ele tem manuais na internet. Legal que ele é totalmente gratuito e ele é pequenininho, tá? Tem versão até para celular. Dá para baixar. Ele é bom para você estudar, sabe? Você pega as funções e você quer saber como é que faz gráfico, você digita a função e vê o gráfico.
Aí você fica mudando valores lá, que você percebe como é que o desenho é modificado, né? E assim você acaba aprendendo para que serve cada um, as letras, os números, né? É legal, tá? Ah, mas voltando para cá, ó, isso aqui gerou uma função no plano, né? Está aqui. Mas não está muito claro. O ideal é que você isole as letras, né? Se aqui fosse o y de primeiro grau, eu isolaria o y, como eu fiz no exemplo 1, e chegaria a uma curva facilmente. Mas eu já falei sobre a questão do y ao quadrado, né? Quando o y está ao quadrado, o x também está ao quadrado, é fatal, deve dar aí circunferência, né? Y com um expoente diferente de 1 e o x também, que dão formas fechadas, não dão formas abertas no gráfico. O gráfico dá fechado, circunferência, pode acontecer aí de uma elipse, né? Dependendo dos coeficientes aí. Então, a gente já sabe que o y² deve dar circunferência. Mas o ideal aqui é a gente isolar, né? Isolar o x e o y. Como é que a gente faz para isolar o x e o y se os benditos estão dentro de uma raiz quadrada, né? Aí fica difícil, né? Raiz é difícil de mexer, né? Como é que eu passo ele para o outro lado, tiro as coisas daí? Aí eu uso o conhecimento que eu tenho da matemática básica, né? Então, por exemplo, eu posso... O que é que está atrapalhando aqui na expressão? Não é a raiz? Então, o ideal seria tirar a raiz fora, eliminar a raiz, né? E para eliminar uma raiz, você tem que usar a ideia da operação inversa, né? Por exemplo, se você tivesse somado com o número 3 ali, o que você faria para eliminar esse número 3? Se ele está somando, basta apenas subtrair o 3 dele, que aí ele some, né? Zero e some. Então, se está somando, subtrai. Operação inversa. Se ele estivesse sendo multiplicado por um número 3, por exemplo, e eu quisesse sumir com esse número 3, eu poderia dividir por 3, né? Porque aí sumiria o 3. Tá vendo? Se está multiplicando, eu divido. Operação inversa, para desaparecer com uma parte da função. Agora, no caso aqui, eu tenho uma raiz quadrada. Então, para sumir com a raiz quadrada, eu tenho que aplicar a operação inversa. E o inverso da raiz é a potência, tá, gente? Na verdade, como é raiz quadrada, o inverso da raiz quadrada é a potência quadrada. Então, para eu tirar essa raiz, basta apenas eu aplicar uma potência. Eu posso aplicar a potência desde que eu aplique para todo mundo, tá? Para todo mundo. Todo mundo que eu falo é todo mundo que está do lado direito e do lado esquerdo. Que pensa assim, isso aqui é uma igualdade, é uma balança, né? O que eu fizer do lado direito, eu tenho que fazer do lado esquerdo também, para todo mundo. Então, eu venho aqui, ó, passo aqui um quadrado do lado direito e também passo um quadrado do lado esquerdo. Para quê? Para eu fazer isso aqui, ó, cortar essa raiz com esse quadrado. Tá? 0 ao quadrado dá 0. Cortei a raiz fora, ficou 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Raiz caiu fora. Bom, posso passar esse parênteses inteiro para o outro lado, ele está negativo, o parênteses vai passar positivo, né? Então, chega aqui, ó, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Opa, caímos na identidade da circunferência, ó. Não lembram disso? Aula anterior? Isso aqui é uma circunferência de raio quadrado 4. Ora, se o raio ao quadrado é 4, o raio simples é 2, né? Porque raio ao quadrado é 4, quer dizer que o R, então, vale 2. Então, isso aqui é uma circunferência de raio 2. Tá aqui, achei a curva de nível, tá? Que eu vou desenhar. Beleza? Pronto, feito isso, agora é só fazer a mesma coisa para os demais, né? Vamos fazer agora para a curva de nível, para o corte, né? Para o corte na altura 1, para C igual a 1. Mesma coisa, o C é o Z, né? Então, você vem aqui e troca o f de xy por 1. 1 é igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada.
Como é que eu tiro a raiz para poder simplificar essa coisa? Passo um quadrado aqui, passo um quadrado do outro lado. Só posso fazer de um lado se eu fizer do outro também. Agora sim, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então dá 1. Igual, corto isso aqui com isso aqui, sobrou 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. De novo, o parênteses está negativo, eu passo para o outro lado para ele ficar positivo. Então, eu vou ter lá x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. O 1 está somando do lado esquerdo, vem para a direita subtraindo. 4 menos 1. Portanto, o meu x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. Está aqui, pessoal. Essa é a segunda curva de nível. Está aqui, a segunda curva de nível. Que curva de nível é essa? É uma circunferência também, de raio, raiz quadrada do número 3. Por que raiz quadrada do número 3? Ora, 3 é o raio ao quadrado. Eu não quero o raio ao quadrado. Eu quero o raio. Então, é a raiz quadrada de 3. Dá aproximadamente 1,72 na calculadora. Dá um número irracional. Eu não preciso converter para decimal, mas eu tenho que saber o tamanho, tá? Primeira circunferência tem raio exatamente 2. Segunda circunferência tem um raio aí, raiz de 3, ou 1,72 aproximado. Ok? Então, guarda aí que você vai desenhar isso. E agora nós vamos de novo para a terceira. Para C igual a 2. Então, agora será uma curva de nível para um C igual a 2. O corte é na altura 2. Pessoal, já dá para perceber que esse objeto é a ideia de uma bola com altura 2, raio 2, né? É a metade da bola, né? Então, quando a gente corta na altura do chão, ela dá exatamente a medida do raio. Você está olhando de cima para baixo, você já percebe que o contorno do objeto é a bola inteira ali, a metade dela, né? O maior tamanho dela. Quando você vai cortar na altura 2, olha, se ela é uma bola que tem raio 2, a altura máxima dela é 2. E se você vai fazer um corte na altura lá em cima de 2, pensa que você vai pegar só o bico da bola lá em cima. Ah, cortou ali, tirou a bola fora, só sobrou aquele bico, né? Então, vai ser um pontinho. Mas para chegar na função, como é que você faz? Você troca o z por 2. Isso aqui vai ser igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada, ok? O que você vai fazer? Vai passar um quadrado para tirar a raiz e vai passar um quadrado do lado esquerdo, porque você tem que fazer isso para ficar a balança equilibrada. 2 ao quadrado dá 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Isso aqui é igual a 4, porque você vai cortar a raiz, né? E o quadrado, menos x ao quadrado, mais y ao quadrado. Ok? Está aqui, né? Você passa o parênteses para o outro lado, positivo. X quadrado mais y ao quadrado é igual ao 4 que está aqui do lado direito. O 4 do lado esquerdo vem subtraindo. 4 menos 4. Portanto, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Está aqui. Essa aqui é a terceira curva de nível. Ó. Curva de nível para... Curva de nível não, na verdade, a função que vai gerar a curva de nível, né? Para o corte na altura 0, para o corte na altura 1 e para o corte na altura 2. Pessoal, tudo isso que foi feito é seu. É o seu memorial de cálculo. Eu não me interessa essa parte. Quando eu for corrigir teu exercício, eu vou olhar para o desenho. Isso aqui é o método que você utilizou para chegar nas curvas de nível. É dessa forma que você chega. Chama o Z pela altura do C e simplifica. Chegou nas 3. Agora, você tem que desenhar,
Essas três curvas de nível. Aonde? No plano, né? Todos os três desenhos no mesmo plano. Então, você vai pegar a sua régua e vai fazer o plano cartesiano. Vamos colocar um plano cartesiano aqui. Ó. Vou colocar aqui. Esse cara aqui é o eixo... Opa, caneta vermelha, né? O eixo do X. E agora o nosso eixo do Y. Tá aqui, pronto. Sistema de eixos. Vou tirar a régua fora, né? Então, tá aqui. Esse cara aqui é o eixo do Y. Esse cara é o eixo do X. Agora, você vai olhar para a função e vai ter que saber fazer o desenho aqui. Ó, a primeira aqui em cima. X² mais Y² igual a 4. Essa é a identidade da circunferência, de raio 2. Então, eu já sei que vai dar circunferência. Então, eu vou fazer uma circunferência aqui, né? Vou fazer torta primeiro, ver se o programa me ajuda. Opa, me ajudou, né? Agora, eu vou centrar essa circunferência. Um pouquinho para cá. Beleza, ela bonitinha aí, ó, né? Isso aqui é uma circunferência de raio 2. Então, tá aqui, ó. Vou colocar a medida do raio dela. É 2, né? Coordenada 2 ali. Qualquer que seja a direção, tá, gente? É 2 aqui em cima, é menos 2 aqui, é menos 2 embaixo. Mas o tamanho do raio é 2. Ok? Tá lá. Ela tem nome? Ela tem nome. Qual é o nome dessa circunferência aqui? Oh, dessa curva de nível, né? Essa é a primeira curva de nível. Isso é uma curva de nível. Isso daqui é uma curva de nível. Ó, essa curva de nível, ela chama C igual a 0. Olha ela aqui. É o nome dessa curva de nível. Ok? Na última seria somente um ponto sem zero? Um ponto, né? Já vai falar dela, Felipe, mas será um ponto, tá? Mas o nome dela será C igual a 2, tá? Então, essa é a primeira curva de nível. É uma circunferência de raio 2. Ok. Então, agora vamos para o próximo, que é essa daqui, né? X² mais Y² igual a 3. Isso aqui é uma circunferência de raio raiz quadrada do número 3. Raiz quadrada do número 3, nós já sabemos que é aproximadamente 1,72, é um número irracional, mas é menor do que esse raio aqui, né? Então, eu vou desenhar aqui a outra curva, né? Um pouco menor, é claro. Vou colocar aqui, vou centrar ela, tá, gente? Ó, ela é um pouco menor, então eu vou desenhar ela um pouco menor. Vou trazer ela aqui pro... olha ela bonitinha. Tá aí, ó. Né? Qual é o raio dela? Vou colocar o raio dela aqui dentro. Ó, raio dela será raiz quadrada do número 3, ó. É bem aqui, ó. Raiz quadrada de 3. Essa aqui é no 2. Essa é aqui, ó. Tá? A escala. Qual é o nome dessa curva? Ela tem nome. É uma curva de nível isso daqui. O nome dessa curva de nível eu vou colocar aqui embaixo, ó. C igual a 1. Foi o C, o corte na altura 1, tá? Que gerou essa curva de nível. Então, é o C igual a 1, é a curva de dentro lá. Tá? Raiz quadrada do 3. E a terceira curva de nível é essa daqui, né? X² mais Y² igual a 0. Então, o raio é 0, pessoal. Tem curva aí? Tem. É um ponto, né? É esse ponto aqui lá no 0, 0, né? Ela tem nome. Qual é o nome dela? O nome dela é C igual a 2. É o nome dessa curva de nível que está aqui no centro. Aqui. Pensa que você tinha lá a bola, o raio dela é 2, não é? Então, a altura máxima dela é 2. Foi aquilo que eu falei para vocês da imagem, né? Ela tem a altura máxima de 2. Foi feito um corte lá em cima.
Na verdade, tangenciou lá o teto, né? Na altura máxima. Só encostou. Então, passou lá, ficou um pontinho. Então, é essa curva de nível aqui. Ela tem nome, é C igual a 2. Aí você coloca no desenho o nome da função que gerou as curvas de nível, né? Ó, a função tridimensional que gerou isso daqui é 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Tá aqui. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Ok, pessoal, tá as 3 curvas de nível aqui. O que é que o professor quer de vocês? Isso aqui. É isso que eu vou corrigir. Se você acertou lá o cálculo, ótimo, vai conseguir chegar no desenho. Ah, mas eu acertei o cálculo e errei o gráfico. Tá errado, porque a definição de curva de nível é desenho, é a projeção do plano, né? É isso aqui, ó. Né? C1, onde foi cortado, na altura 1, né? O C é a altura, ó. Vamos pensar aqui. Isso aqui, pensa numa bola gigante, né? Ela está no chão, em cima do chão, ó. Como ela é uma semisfera, né? Ela está no chão, ok? Você está olhando lá de um helicóptero, de cima para baixo, com essa bola que está depositada no chão. O corte do C igual a 0 quer dizer que o corte vai ser na altura 0, então vai ser na altura do chão. Se eu cortar essa bola na altura do chão, o que você vai enxergar ali é o perímetro total da bola ali, né? Ó de fora aqui, raio 2. Você está vendo o contorno. Agora, se você pegar essa mesma bola e cortar ela a uma unidade de altura, pensa que você tem lá a bola, você está cortando um pouco para cima da metade, vai ficar uma circunferência menor, né? Ó, seria essa de dentro. É o C igual a 1, ó. A setinha apontando para ela aqui, para dizer que ela é C igual a 1. O raio dela é raiz de 3. Mas o nome dela é C igual a 1. Por quê? Porque eu fiz um corte na bola na altura 1. Então, deu esse contorno. Agora, se eu fizer um corte na altura 2, lá em cima, está olhando do helicóptero para a bola, você cortou lá no topo da bola, na verdade, você encostou lá no bico. Seria o bico da bola lá em cima. Você encostou. Então, na hora que eu tirar a bola, só fica um ponto, né? Você está observando na visão perpendicular, é só o ponto. Isso aqui é uma visão aérea, uma fotografia aérea do objeto cortado lá embaixo. Beleza, Jefferson? Entendeu? Pessoal, agora eu fiz 2, né? Entenderam o que é para fazer? Se vocês entenderam, dê um ok para mim aí no chat. Se vocês não entenderam, pergunte, né? Está confuso também, pode falar. Eu acho que a maior parte da confusão que vocês possam fazer é referente ao desenho do gráfico, né? Tranquilo? Beleza, ótimo, né? Mas, assim, o que pode ser difícil nesse exercício é o gráfico, dependendo da função. Porque o gráfico tem que ser correto. Se o gráfico estiver errado, tá errado o exercício, né? Beleza? Os demais aí que não se manifestaram estão entendendo, foram assistir o jogo do Corinthians, foram ver o Santos na Libertadores, estão dando rolê, estão cochilando. Vamos lá, gente, vamos prestar bem atenção, tá? É o seu momento, gente, para vocês tirarem as dúvidas, tá? Se você não entendeu, manifeste-se também. Mas o meu interesse é que todos entendam, ok? O roteiro para fazer o exercício é esse, é calcular, substituir no Z pela altura do C, chegar numa função. Faz para todas aquelas que estão sendo cobradas, e depois vai olhar para as funções e desenhar no gráfico. Vai sempre dar as mesmas funções no mesmo gráfico, professor, que nem aqui, ó, deram 3 circunferências, né? Uma menor que a outra. Vai sempre acontecer isso? Não, depende do objeto tridimensional. Se você pegar um objeto real no 3D, que ele tenha uma superfície bem irregular, que ele não tem uma forma contínua, né, um lado liso, nada disso, seja aquele objeto estranho, na hora que você vai mapear ele cortando, pode ser que essas curvas deem funções diferentes, tá? Perceberam que o primeiro exercício deu as 3 funções de primeiro grau, essa daqui deu 3 circunferências, né? Pode ser que aconteça isso no mundo real, né? O professor de matemática, eu
Vou passar essas funções complexas? É claro que não. Vou cobrar de vocês o roteiro. Você tem que saber como calcula a curva de nível. A complexidade da função é coisa lá do ensino médio, já ficou para trás, né? Você tem que saber. Eu vou cobrar coisa difícil? Não. Ó, eu mostrei um exercício que deu curvas de função de primeiro grau, que você sabe fazer, que é reta. Dei agora um segundo exercício que caiu em circunferência, né? Que eu já expliquei também na aula passada, mas você já viu na escola. Vou passar o que mais? Função de segundo grau, vai ter exercício com função de segundo grau, né? Parábolas. Vou passar coisas muito complicadas? Não. Vai passar senoide, professor? Não. Vai trabalhar com hipérbole? Não vou complicar. Porque eu quero que vocês entendam o que é uma curva de nível e como calcula. O jeito de calcular é igual para qualquer tipo de função. A diferença é a complexidade da função. Se for uma função chata, complicada, vai ser mais difícil de chegar no resultado. Se for uma função mais simples, você chega facilmente, né? É claro que o jeito de fazer é o mesmo, tá? Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui de curvas de nível. Vou pegar lá da apostila, exemplo 3, né? Exemplo de número 3. O enunciado, né? Vou pegar o enunciado e vamos fazer. Ó, deixa eu copiar aqui. Deixa eu copiar o exemplo 3. Pronto, agora eu vou colar aqui. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Tá aqui, pessoal. Esboçar as curvas de nível da função f, raiz quadrada de y menos x quadrado. Para c igual a 0, c igual a 1 e c igual a 2. Então, qual é o norte? É o c, né? É o corte. C é corte, tá, gente? Então, é no corte 1, corte de altura 0, que é a altura do chão, corte de altura 1 e corte de altura 2. Como é que faz? É mecânico, tá? Vamos fazer primeiro para o 0. Então, para o corte na altura 0. O que você vai fazer? O C, pela definição, é a altura. Então, a altura é Z. É o resultado da conta, né? Então, você vai trocar a f de xy, que é o Z, por C. Então, a f de xy é 0. 0 é igual a y menos x ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada. Está aqui, ó. Troquei lá na função o corte, né? Pus a altura, o C. Então, o f de xy é a altura, é o Z, né? Então, ele passa a ser 0, porque o Z é 0, o C é 0. Bom, chegamos numa função. Se você não sabe desenhar essa função, porque ela é uma raiz, conselho do professor aqui, se você não entendeu a função, isola o y. Como é que eu isolo? Vou tirar a raiz que está atrapalhando, passando um quadrado. Sempre para você tirar uma função que está te atrapalhando, interessante você usar a operação inversa. Então, use uma potência. 0 ao quadrado vai dar 0. 0 é igual a y menos x ao quadrado. Ó, cortei, né? Isolo y. X ao quadrado é igual a y. Portanto, y é igual a x ao quadrado. Está aqui, pessoal. Essa vai ser o esboço da primeira curva de nível. Já percebemos que deu uma parábola, né? Uma função de grau 2. Beleza? Agora, vamos fazer a próxima. Para C igual a 1. Altura 1, corte. De novo, troca a f por 1. 1 é igual a y menos x ao quadrado, dentro de uma raiz. Como é que eu tiro a raiz para isolar o y? Quadrado aqui no raiz, quadrado do lado direito, lado esquerdo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, vai dar 1. Isso aqui é igual. Corta aqui a raiz fora, sobra y menos x ao quadrado. Isola o y. O menos x quadrado passa para a direita, para a esquerda, mais, né? Então fica
x² mais 1 é igual a y. Portanto, o meu y é igual a x² mais 1. Está aqui, pessoal, é a segunda curva de nível. Está aí calculada, bonitinha, né? Ok? Tranquilo. Agora, vamos para a próxima curva de nível, que é na altura do corte 2, para C igual a 2. Troca F por 2, o F é o Z, né? Então vai ficar 2 igual a Y menos x². Tudo isso dentro de uma raiz quadrada, ok? Beleza? Tá aí, né? Agora, como é que eu isolo o y? De novo, passe um quadrado, né, uma potência, do lado direito, e também faça isso do lado esquerdo, porque tem que ser dos dois lados do igual. 2² é 2 vezes 2, então vai dar 4. Isso aqui é igual a y menos x². Corta isso aqui, ó. Pronto. Ok? Bom, como é que vai ficar aqui? 4. O x² está subtraindo, passa para o lado da direita, somando, né? É igual a y. Ou seja, a função vai ser y igual a x² mais 4. Está aqui, pessoal. Beleza? Tá aí, ó, 3 curvas de nível para serem desenhadas. Isso aqui não é curva de nível ainda. Isso aqui é memorial de cálculo, tá? São as suas planilhas com os cálculos que você fez para achar as curvas de nível. Então, achou, né? São 3 aqui. Bom, essas 3 são funções de grau 2, né? São funções de segundo grau, polinômio. E eu sei o comportamento de um polinômio, né? Polinômio, ele dá parábola. Parábola de boca para cima ou boca para baixo. Eu vou olhar quem multiplica o x² para saber se é parábola de boca para cima ou de boca para baixo. Todas as 3, o A que multiplica o x² é 1, ó. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Então, o A é positivo 1, né? Então, dá uma parábola de boca para cima, nas 3 curvas. Bom, eu posso usar o Bhaskara para poder desenhar? Pode. Mas aqui, nesse caso aqui, é mais fácil você usar os conhecimentos que você aprendeu durante os seus anos de estudo, né? Olha, isso aqui é uma parábola de boca para cima, todas as 3. Aí você usa as pistas, né? Ó, deixa eu desenhar aqui um plano cartesiano, que aí eu explico como é que você desenha sem fazer contas. Isso aqui dá para desenhar sem fazer conta alguma, só fazendo o desenho das parábolas. Ó, vou colocar aqui. Opa, tem que ser vermelho, né? Eixo do Y. E agora, o eixo do X. Vou colocar aqui embaixo. Não vou precisar do terceiro e quarto quadrantes, então tá tranquilo, né? Então tá aí. Ok? Um pouquinho mais. Beleza. Tirar a régua fora. Y, X. Então, como é que fica esse desenho? Pessoal, fica assim, ó. São parábolas de boca para cima, todas têm a mesma abertura, tá? Então, elas são, dá a ideia de ser uma paralela à outra. O grau de inclinação das 3 são iguais, que o A é igualzinho, o A é 1. Aí você procura na função de grau 2 o B, né? Quem que é o B? É o que multiplica o X de grau 1, né? É o tal de BX, né? É o B. Não tem B, nenhuma das 3 tem B, ó. Só tem x², não tem x de grau 1. Todas elas não têm B. Então, portanto, o B é 0. Qual que é o papel do B numa função de grau 2? Ele desloca o desenho da parábola ou para a esquerda ou para a direita em relação ao eixo do Y.
Esse é o papel da letra B de bola aqui, gente. Tá? Ele desloca tanto para a esquerda quanto para a direita o desenho. Ok? Como não tem B, o B é zero, quer dizer o seguinte, que essa parábola, as três parábolas, elas são simétricas ao eixo do Y. Ou seja, o vértice, o fundo dela, é exatamente em cima do eixo do Y. Metade do desenho está para a direita, metade do desenho está para a esquerda. Ok? É uma dica para desenhar sem usar Bhaskara, sem usar nada. Outra coisa, o C de casa, né? Não tem... O C é o local onde ela corta o eixo do Y. Correto? Corta o eixo do Y. Então, na primeira, o C é zero, porque não tem ninguém que some e subtrai o x quadrado, né? Então, o C aqui é igual a zero, quer dizer que é uma parábola que vai cortar aqui no zero. A segunda, o C é 1, ó, é o mais 1, né? Então, tá aqui, ó. Ela corta o eixo do Y no 1 positivo, então ela vai dar uma parábola que vai cortar aqui, 1 de altura, né? No eixo do Y, na imagem do Y. E a última, que é essa terceira, o C é 4. Então, ela vai cortar mais acima, na altura do 4. Então, pessoal, dá para desenhar todas as três sem ficar fazendo um monte de contas. Usar Bhaskara. Se você não souber, você tem que usar, tá? Aí é seu. Aquilo que eu falei para vocês, vocês estão no cálculo superior, você tem que chegar no resultado, né? Eu vou fazer aqui a parábola. Eu sou um péssimo desenhista, então vai ser difícil, mas eu vou tentar, tá? Pronto, o lado direito eu já fiz, agora eu vou fazer o lado esquerdo. Aí, não ficou, na verdade não ficou legal não, né? Vou tentar fazer a mão livre do lado de cá. Pronto, essa aqui ficou melhor. Ah, maravilha, consegui. Deixa eu tirar essa fora, essa morre, essa aqui também vai morrer. Então tá aqui, um sorriso, né? Essa função aqui. Então como é que vai ficar? A primeira curva de nível, que é y igual a x quadrado. Vou ficar aqui. Ó. Aqui. Deixa eu centrar o desenho um pouco mais. Tá aí, ó. Ó, mal feito, né? Mais tortinho assim da mão, não é firme, mas tá lá. É uma parábola de boca para cima, que corta o eixo do y no zero. Ela é simétrica ao eixo do y. Como é que é o nome dessa curva de nível? C igual a zero. É um corte na altura zero. Então, tá aqui, ó. Essa é a primeira. É essa daqui, ó. Né? Ó. C igual a zero. Tá aqui. Y igual a x quadrado. Desenhei a primeira curva de nível. Tá lá bonitinho. É essa daqui. A segunda é essa outra. Y igual a x quadrado mais 1. Então, vamos desenhar, né? Eu vou copiar, não devia ter feito isso, mas fiz, né? Copy. Agora, eu vou colocar ela aqui, ó. Paste. É porque viria, lá vem já com uma legenda, mas tudo bem, né? A gente vai tentar encaixar ela conforme eu apago a legenda. Até que vai. Deu certo. Pronto, tá aí. Essa daqui é a segunda curva de nível para C igual a 1. Foi aquele corte na altura do 1, ó. C igual a 1. Chegamos na curva. É uma parábola de boca para cima que corta o y na altura do 1. Ó, aqui, ó, do 1. Ok? Tá feito ali. Agora, eu vou desenhar a terceira, que é y igual a x quadrado mais 4, que é a terceira curva de nível. É claro que eu vou precisar de arrastar o desenho um pouco mais para baixo, né? Porque está muito em cima. Deixa eu pegar ele aqui inteirinho. Põe um pouquinho mais para baixo para caber até a outra, né? Beleza. Ó.
Eu vou colocar agora essa curva de nível aqui, ó, y igual a x² mais 4. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer uma parábola, boca para cima, né? Que ela tem a mesma inclinação das anteriores, só que ela é aqui, ó. Um pouquinho para cá, beleza. Tá aí, ó. Essa aqui é para o corte na altura 2, ó. Deixa eu colocar a caneta aqui. C igual a 2. Qual a altura onde ela passa no eixo do Y? Ela passa na altura do 4 aqui, ó. Corte aqui, né? Ou seja, ela cruza o eixo do Y na coordenada 4 ali em cima, né? Ó, é a pista que eu tenho para desenhar. Parábola de boca para cima, não tem B, então ela é simétrica ao eixo do Y, e corta o Y no 4. Essa corta no 1, e a primeira corta lá no 0. Pessoal, está aqui as curvas de nível da função. Vou colocar em caneta preta. F de x, y, igual x menos, né? Menos que estava lá, deixa eu só ler lá, né? Y menos x². Tá? Aqui. Y menos x ao quadrado. Tá aqui, pessoal. Ó, esse cara aqui é o desenho do mapa das curvas de nível. Então, curvas de nível é isso. O que tem numa curva de nível, no mapa? Tem o plano cartesiano, tem as curvas com as referências, né, que vão ajudar a encontrar a curva, e tem o que mais? O nome. Como é que você chama a curva? Pelo corte, pela altura do corte. Essa aqui de baixo é na altura do corte 0, essa é o corte na altura 1, essa é o corte na altura 2, ok? A função tridimensional que gerou essas 3 curvas de nível foi essa daqui. Isso mesmo, Felipe. Para ficar mais perfeito o desenho, interessante aí é você chutar uma coordenada, né? Por exemplo, se você chutar 2 na função, você descobre qual é a altura, e você consegue traçar uma curva mais precisa, né? Não, a gente esquece mesmo porque não usa, né? Isso aí, Felipe, na verdade vem sendo dito desde o ensino médio, mas então vocês não acham muito aplicação para isso, e aí como não usam, acaba esquecendo, mas já viram. Agora a gente vai precisar lembrar, porque eu vou dar um enunciado e você vai ter que fazer esse mapa aqui para mim. E o mapa tem que estar correto. O mapa não pode estar incoerente, não pode estar desproporcional. Senão está errado, não pode faltar informação, né? Então, aqui, ó, exercício completo é ele aqui, ó. Enunciado com a altura dos cortes. Você utiliza as alturas dos cortes para poder chegar nas curvas, né? A função para gerar as curvas. E aí você vai desenhar todas as funções no mesmo plano. Cada uma das curvas, né, da função é uma curva de nível. Isso é curva de nível, é mapeamento de curva de nível. Por mais complexo que seja o desenho, que seja a função, o jeito de calcular é o mesmo, tá, gente? Sempre o mesmo, nunca muda. Beleza? Tranquilo aí por enquanto? Entenderam? Sim ou não? Dá um ok aí se você entendeu. Se você não entendeu, também manifeste aí o que é que você não entendeu, o que achou que ficou difícil. Ok, entenderam? Pegaram o macete aí? Legal? Beleza. Isso é muito bom, tá? Ok. Pessoal, eu vou falar agora, na sequência, se vocês entenderam como faz uma curva de nível, vocês já sabem fazer. Então, qual que é a proposta, né? Eu vou passar uns exercícios agora para vocês fazerem. Só vai ter um jeito de vocês gravar e imaginar que você realmente saiba, né? E a certeza que você sabe fazer. É fazendo. Então, vou propor uns exercícios. Inclusive, vou falar de exercício para ser entregue, tá? Você tem que me entregar, é uma primeira atividade valendo nota, ok? Deixa eu voltar aqui para mim, de novo, né? Pronto. Voltou para mim. Vamos falar agora de
de exercícios e atividades, né? Pessoal, eu postei no Canvas, deixei para que ele ficasse no ar a partir do início da aula, lá no menu tarefas, eu deixei uma tarefa, tá? Tarefa do primeiro bimestre 1. Então, é uma tarefa que eu estou propondo para você me entregar já. Ela já vale nota para o primeiro bimestre. Eu estou passando essa tarefa agora porque nós encerramos com esse assunto de hoje, o primeiro capítulo de aula, né? De cálculo avançado, que é a parte de funções, análise de funções. Então, tem uma tarefa proposta, está lá no Canvas, depois você vai entrar no Canvas, vai ver, mas eu vou explicar a tarefa, como vai funcionar, beleza? Então, é assim. Qual é a tarefa? A tarefa proposta, ela está na apostila, aquele material de apoio que eu deixei postado no Canvas. Então, eu vou abrir ele aqui na tela. Pronto, está aí compartilhado com vocês, né? Olha os exemplos aí que nós acabamos de fazer, ó. As curvas de nível da circunferência, as curvas de nível das parábolas, né? Tá aí, né? Bonitinho. Mas o que é para vocês fazerem e me entregarem? Então, se vocês estão observando aí o arquivo PDF e a apostila, vocês vão me entregar justamente isso aqui, ó. A tarefa 3, função de duas variáveis. Está na página 39. Se todos estiverem visualizando, é essa tarefa aqui, ó. Ela está na página 39, página 40 e página 41. Então, essa tarefa aqui é para fazer e me entregar, tá? Como é que vai funcionar? É assim, você vai fazer essa tarefa no seu caderno, numa folha, onde você quiser, né, essa tarefa, coloque seu nome, seu RA e coloque a turma da terça-noite, por exemplo, que eu já sei do que se trata, eu já sei qual é a matéria, tá? Pode ser terça, noturno, eu já sei do que se trata. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer a tarefa, que é a página 39, 40 e 41, numa folha ou no caderno. Depois que você fizer e colocar teu nome nas folhas, você pode fotografar as folhas. Bata uma foto das folhas, do exercício feito, né? E aí, como é que você faz? Você vai lá no Word e abre o Word. Abre o Word. E no Word, você cola as fotos que você tirou. Cola as fotos no Word, tá? E na hora de salvar o arquivo do Word, você entra lá no salvar como. Você vai salvar como. Na hora que você clicar no salvar como, ele vai perguntar lá embaixo o tipo de salvamento, tipo de arquivo. Você muda para PDF. Você vai salvar as imagens em PDF, né? O editor de texto, o Word, vai gravar um arquivo em PDF com as fotos. Então, vai ser um arquivo só. Coloque todas as fotos no Word. Salvar como? PDF. Salve como PDF. Que aí você vai ter um arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF é o que você vai mandar para mim. Então, você vai enviar para mim, professor. Pode ser enviado como? No próprio Canvas. Quando você clicar em tarefas no Canvas, você abrir a tarefa, vai ter um campo lá que é para você inserir o arquivo. Aí você clicando lá, ele faz um upload do seu computador, da onde tiver gravado o arquivo, que vai estar em PDF, para mim aqui, professor Silvio. Eu só vou receber arquivo em PDF. Se eu abrir para outros, dá muito erro, e aí eu vou ficar arrumando problema de aplicativo, e eu não sei, né? Pode ser que eu não consiga ajudar você. Você vai mandar o arquivo PIN. Falo, mas como é que eu vou abrir o arquivo PIN? Eu não consigo abrir. Então, o PDF qualquer um abre em qualquer computador. Então, salve em PDF, abra no Word, colhe as fotos, salvar como PDF, e aí lá pelo Canvas você vai enviar as fotografias em PDF, né, dos exercícios feitos, da página 39, 40 e 41. Qual é o prazo? Até o dia
29 de março, até o final desse mês. São 2 semanas, tá, gente? É até o dia 29 de março. Hoje é dia 16, vai cair numa segunda-feira, meia-noite. Então, até a segunda-feira, às 11 horas e 59 minutos do dia 29. Vai estar lá a data bonitinha. Claro que você não vai deixar para a última hora. Então, você vai fazer, vai me mandar. Vai valer um ponto na nota, na nota do primeiro bimestre, tá? O importante é que você faça. Se você não fizer e não entregar, você não vai ter. A sua média já vai diminuir. Você pode chegar a 5, já não vai chegar mais a 5, tá? Então, essa é a primeira atividade a ser entregue. Ok, pessoal? Entenderam? Todas as diretrizes que eu estou explicando, está escrito lá na atividade, quando você abriu no Canvas lá, atividade primeiro bimestre. E isso é um acordo que eu estou fechando com vocês. Isso é nota, isso aí é documento. Então, eu quero que todos que estão me ouvindo agora, se entenderam, dê um ok que entenderam, estão firmando um compromisso comigo. Aqueles que não entenderam, pergunte, mas dê o seu ok aí para mostrar que você está ciente do que eu estou explicando. Tem tarefa para ser entregue, vale 1 ponto na média, ok? Ok? Beleza? Página 39, 40 e 41. Beleza? Todos têm que me entregar isso daí. Se não entregar até a data limite, já está perdendo 1 ponto na média. Beleza? Ok? Então, tranquilo, né? Todos entenderam? Legal. Então, já aproveitando que vocês entenderam, e estão olhando para a tela e estão vendo a atividade que é para fazer, eu vou pedir para vocês fazerem uma correção para mim aí, tá? Nessa tarefa que está aparecendo aí, 3, tem o exercício número 2, letra A. Ó, tá vendo? O mouse está passando aqui em cima. Eu vou até destacar o enunciado aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou dar um zoom. Ó, tá vendo aí? Ó, na página 39, exercício 2, tá aqui um enunciado, né? Que eu destaquei em azul. O que está faltando aqui nesse enunciado? O autor, que não sou eu estou usando esse PDF, mas aí eu fui passar uma atividade e percebi uma coisa. Está faltando uma letra aqui, ó. 4x mais 16, né? Então, falta dentro desse parênteses aqui, colocar mais y. Então, você, por favor, escreva aí 4x mais 16 mais y, por favor, tá? Entenderam, pessoal? É uma retífica aí. Depois eu vou até corrigir, na verdade, eu vou até corrigir e vou deixar uma folha escrita lá, digitalizada, talvez, lá junto com a tarefa, lá na descrição, tá? Mas está errado aqui, ó, tá faltando mais y. Por quê? Se não tiver o y aqui, você não consegue fazer o gráfico aqui do domínio. Ó, percebam? Tá 4x mais 16. É 4x mais 16 mais y, ok? Beleza? Não, Felipe, é assim, ó. 4x mais 16 mais y, ok? Aí, a M escreveu direitinho aí, pessoal. Ó, a M escreveu direitinho. Então, é o que a M escreveu aí, ó. Dentro do parênteses, você vai assumir que é 4x mais 16 mais y, por favor. É isso que você vai trabalhar nesse exercício 2, ok? Senão, não dá para fazer o exercício. Bom, isso aqui é uma retífica do 2, o B tá bonitinho, tá certinho, né? Deixa eu até aproveitar aqui e dar uma olhada se não tem mais nada errado. Ah, olha o outro aqui errado. Eu não tinha percebido isso, eu não tenho costume de pedir isso aqui como atividade. E o pessoal não me falou, né, que faz os exercícios, não viu o erro. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Perceberam aqui, ó? Dentro no C, na letra C, ó, tá na tela. Na página 40, o item C aqui, ó, que tá destacado em azul. Tá 9 menos 3x, né? 9 menos 3x. O que você vai fazer? Também coloque aqui, dentro da raiz, mais y, tá?
Então, vai ser 9 menos 3x mais y. Tá? Então, vai ficar lá 9 menos, vou fazer igual a M, eu fiquei com inveja, menos 3x mais y. Ó, vou dar um... Eu ditei lá, ó, vocês sou eu, tá? Não sei por que ele achou de vocês, eu também não quero mudar, mas está escrito aí, vocês é para vocês. Né? Então, dentro daquela raiz, fica 9x, 9 menos 3x mais y, ok? Bem aqui dentro da raiz. Porque aí você consegue desenhar as curvas. Senão, você não consegue desenhar. Beleza? Pegaram aí, pessoal, a ideia? Todo mundo? Tranquilo, né? O restante está certo. Ó. Todas elas têm todos os termos. Beleza. Deixa eu tirar o zoom aqui. Pronto, pessoal. Então, para entregar, prazo máximo aí, dia 29 de março. Ok? Então, está compreendido aí, né? Beleza, isso é para entregar, vale nota. Então, vamos, se todos entenderam, batemos o martelo que é para ser feito. Tem problema, qualquer dúvida, nós temos ainda a aula da semana que vem para vocês me perguntarem, tá? Se der algum problema aí, vocês me perguntem na aula da semana que vem. Mas, assim, é isso. Agora, vamos continuar a aula de hoje, né? A aula de hoje. Hoje. O assunto é curvas de nível. Então, o que o professor fez? Eu resolvi alguns exemplos, expliquei curvas de nível, vocês viram que não é difícil de fazer, tranquilo, né? Só que você só vai ter certeza que não é difícil de fazer se você tentar fazer. Então, tá, pensa que nós estamos na sala de aula e agora é a vez de vocês fazerem exercícios. Esses exercícios não é para entregar para o professor, isso é para você, para o seu aprendizado. Então, o que vocês vão fazer no caderno de vocês aí para treinar? Faça os exercícios da página 38, esses aqui, ó. Vou destacar os exercícios. Esses 4 aqui, ó. Da página 38. Por quê? Porque esses 4 aqui, vocês não fizeram. Eles são exercícios iguais ou parecidos com aqueles que eu acabei de mostrar nos exemplos. Então, para ver se você aprendeu, faça esses 4 aqui, tente desenhar essas curvas de nível dos 4 exercícios. Porque os outros exercícios dessa lista você já fez, eu já corrigi na aula passada. 1, 2 e 3 está feito. O 4 é para você praticar, eu não vou cobrar de você. Baixa um programa gráfico, tenta ver como é que fica o gráfico. Mas os 5, 6, 7, 8, não. 5, 6, 7, 8, você pode fazer no seu caderno, para ver se você entendeu a minha explicação da aula de hoje, curvas de nível. E para a gente encerrar esse capítulo. Então, tente fazer os 4 exercícios, 5, 6, 7, 8. Não é para entregar, é para você fazer para o seu aprendizado. Eu vou corrigi-los quando? Na aula da semana que vem. Então, na aula da semana que vem, eu vou corrigir os 4 exercícios para que a gente pule o assunto para o próximo assunto, que é derivadas parciais. Então, aí eu encerro análise de função, tá, gente? Então, para terminar, faço os 4 aí. Esses 4 não é para mim fazer, para eu, professor Silvio, não sou eu que vou fazer, então não é para mim. É para você fazer. Eu vou corrigir na aula passada. Dá mais um zoom? Ó. Mas esse exercício está naquele material que eu deixei no Canvas, tá? Tá aqui, ó. São esses 4 exercícios aqui. Faça no seu caderno agora, aproveite o final da aula. Né? A matéria já acabou. Da aula de hoje eu já dei a matéria que eu ia dar. Eu não vou começar derivadas hoje para misturar os assuntos. Então, a matéria já foi dada, era curvas de nível. Eu dei 3 exemplos, vocês entenderam? O roteiro para fazer é o mesmo. Então, pratique fazendo esses 4 agora. Agora é vocês, tá, gente? Assim, a aula terminou. Acabou a aula de hoje. Inclusive, aqueles que já estão ok, se quiserem sair, fiquem à vontade, estão dispensados, a aula terminou. Eu não vou passar nada de novo nessa aula. O assunto acabou. Agora é com vocês, é praticar. Se vocês quiserem aproveitar o tempo que falta para tentar fazer os exercícios, tente fazer os exercícios. Eu vou corrigir hoje? Não, vou corrigir
na semana que vem. Senão eu vou ficar fazendo, você só vai assistir. Eu quero que você tente. Tente fazer, e no começo da aula da semana que vem, eu começo resolvendo esses exercícios aqui. Beleza, pessoal? A aula está terminada. Vou deixar vocês fazendo. Se vocês têm alguma dúvida aí com relação a alguma questão, me perguntem agora. Mas acabou a aula de hoje. Inclusive, eu vou agora parar a gravação, porque não tem mais assunto para trabalhar agora.